Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado, caras e caros colegas. No Algarve há inúmeros desafios e constatamos aqui a existência de problemas transversais relacionados com a eficiência hídrica, o ordenamento do território, a habitação, os transportes, mobilidade urbana, entre outros. A Sra. Ministra, nas últimas décadas têm faltado políticas eficazes, políticas que atenuem a dinâmica de reforço da litoralização. São necessárias políticas de base territorial que produzam resultados concretos na vida das pessoas, de modo a reduzir aqui o fosso de desigualdades. E é por isso que o Algarve, em particular, precisa de um novo programa regional de ordenamento do território, o PROT, que consubstancia uma estratégia adaptada aos desafios do território. Por isso lhe pergunto, para quando teremos um PROT para esta região, porque o atual já tem 16 anos, e por que razão é que se está a rever os PDMs, tendo por base um PROT que já não serve a nossa região do Algarve. As cidades são uma âncora de desenvolvimento e as do interior podem ter aqui um papel determinante na criação de dinâmicas dos territórios do interior do país e são necessárias, por isso, verdadeiras reformas que permitam instalar dinâmicas de empreendedorismo e de inovação. Nesta matéria do interior assistimos há 7 anos à criação de, pelo menos por parte do Governo, de vários programas com medidas avulsas, tímidas, genéricas, com soluções insuficientes que não inverteram o fosso de prosperidade entre o litoral e o interior e continuam a existir projetos estruturantes para combater essas assimetrias. Senhora Ministra, a única medida até agora para estes territórios veio da proposta do Partido Social Democrata, que entrou em vigor em julho de 2021 e que contemplava um desconto de 50% nas portagens para o interior, que nunca foi cumprido. Esta medida do PSD, que foi aprovada com o voto contra do Partido Socialista, parecia ir de encontro às ambições da Senhora Ministra. Porque nunca corrigiu esta situação de forma a cumprir a lei e a permitir pelo menos um desconto efetivo de 50% nestas vias, onde se incluía a A22, a autoestrada em que a Senhora Ministra referiu em campanha eleitoral que só estaria satisfeita com a abolição da portagem. Porquê? E para quando a resolução desta situação? Relembro também a não conclusão das obras de requalificação da Estrada Nacional 125, que acarretam aqui um grave prejuízo para as populações e para a região e no desenvolvimento da atividade regional ao investimento. Atualmente, a Estrada Nacional 125 é uma via que registra elevada taxa de sinistralidade rodoviária, com vários pontos negros e onde tem havido aqui um crescimento intenso do tráfego pelo resultante do pagamento das portagens da A22. A Senhora Ministra também tem afirmado que para o desenvolvimento do interior e a conectividade digital é fundamental e que no Portugal 2030 há uma verba dedicada para se ter banda larga e fibra óptica em todos os territórios no interior que ainda são uma zona branca. Como, por exemplo, no Algarve, uma pessoa no interior de Cachopo demora 2 horas entre chamar uma ambulância e chegar ao hospital de Faro. Só que muitas vezes nem cobertura de rede têm. Isto é claramente criminoso, é desajustado e para quando o cumprimento de mais um compromisso da senhora Ministra. Relativamente face ao grave período de seca que está a assolar a região do Algarve, em colaboração com a AMAL, os municípios do Algarve já avançaram com várias medidas de contingência, como aqui já foram referidas pela Senhora Ministra, onde assumiram aqui um compromisso de aumento de 0% nos consumos de água em relação a 2019, foi o maior, onde se registrou a maior taxa de turismo na nossa região. Agora, estas medidas são claramente insuficientes. Parecem-me mais medidas avulso. No Algarve temos perdas de 30% nas redes de abastecimento de água, ou seja, andou-se aqui durante anos sem atuar, andou-se anos sem se investir nestas redes, na requalificação destas redes de abastecimento. E vou-vos dar aqui um exemplo. O exemplo de um município bastante rico, que é o município do Concelho de Lolé, onde o IMI e a MTIUC, onde oferem por ano 90 milhões, e onde nos últimos 10 anos praticamente nada se investiu na requalificação destas redes de abastecimento. E isto basta ir à entidade reguladora, que é a ERSAR, e podemos lá verificar que não houve qualquer tipo de investimento. Ou seja, temos que ir muito mais além, temos que pensar no futuro, e o futuro diz-nos que a falta de água vai continuar a haver. Agora,
Continua-se a marcar passo na nossa região, sem se resolver este problema. A água é importante para as pessoas, para o turismo, para a agricultura e, como sabemos, foi anunciado um plano de eficiência hídrica em 2020, ou seja, há praticamente 3 anos, 200 milhões de euros, só foram executados até agora 10% do valor. E isto é inaceitável quando se fala em várias medidas dentro deste programa e temos que apostar claramente numa medida que ninguém fala, que é o tal transvaso do Pomarão para o de Leite, e temos que decidir qual é a localização da central de dessalinização, que ainda não foi decidida, porque se fala num estudo de impacto ambiental que não se sabe qual é o resultado. Para terminar, gostaria de saber, Sra. Ministra, para quando a verdadeira efetivação destes planos de eficiência hídrica. Muito obrigado.